Graça e paz, queridos, tudo bom com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que encontra-se em João, capítulo 18, versículo 1 e 3, que diz assim a palavra do Senhor. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. O que eu quero trazer com essa palavra? Judas, ele conhecia muito bem Jesus. Judas, ele era um discípulo de Jesus, ele andava com Jesus, ele sabia o que Jesus fazia, os milagres, ele sabia de tudo. Por onde Jesus andava, Judas, ele andava porque ele era discípulo de Jesus. E Judas, ele traiu Jesus. E o que eu quero trazer para as nossas vidas? Muitas das vezes andamos com pessoas que sabem dos nossos segredos, que sabem tudo o que passamos, que sabem tudo o que enfrentamos, que entra na nossa casa, senta na nossa mesa e muitas das vezes nos trai. E o que eu quero lhe dizer hoje, Satanás, ele não vai usar quem não amamos. Ele não vai usar uma pessoa que eu não conheça para poder me afetar, para poder me fazer com que eu tente desfocar da promessa de Deus. Não. Satanás, ele vai usar gente que nos ama. Satanás, ele vai usar gente que amamos. Ele vai querer tocar naquilo que dói na gente. Então, o que é que ele vai fazer? Ah, fulano de tal é próximo dela, gosta muito dela, então eu vou fazer de tudo para poder tirar o foco dela. Então, Satanás, ele faz isso. Ele usa pessoas para nos afetar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, não perca o seu foco, não fique triste. Ah, mas estão me difamando, ah, mas estão me caluniando, estão falando mal de mim. Deixe falar, o seu Redentor, ele vive. Eu sempre digo isso e eu guardo isso comigo. Não se preocupe, você não precisa dar explicação para ninguém. Quer fazer alguma coisa? Faça em silêncio. Você não precisa se explicar para ninguém. Quando acontecer, vão ver o resultado. Então, não esqueça disso. Você não precisa se explicar para ninguém. Ah, mas fulano de tal tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, isso tá me machucando, isso dói. Eu sei que dói. Mas no momento dói. Mas ore e peça ao Senhor misericórdia por esta pessoa, porque ela não conhece a Jesus, tá certo? Então não perca o foco. O seu foco é Cristo, o seu alvo é Cristo. As pedradas vão vir, as calúnias vão vir, isso é normal. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas é para nós termos bom ânimo. O Senhor, ele diz, olhe, Carol, Bruna, Luana, Joana, vocês vão ter aflições do mundo, vocês vão passar por momentos difíceis, mas ele nos consola, ele nos diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus ele venceu o mundo, o que é que ele não pode fazer por nós? Ele é o teu Pai, lembre que ele é dono de tudo, então confie, creia e não se abata. Não é para se abater não, deixa falar. O seu Redentor, ele vive, ele responde por você. Ah, mas eu devo dar explicação a fulano. Não precisa se explicar. Fique, ó, silêncio. Deixe que o seu advogado fiel, ele responda por você, tá certo? Graça e paz. Um beijo e até o próximo vídeo.